Boa noite a todos. Nesse nosso evangelho, aqui na sexta-feira, palestra Vibrações e Passes. A todos vocês que estão aqui presentes e a todos vocês que estão em casa, nos assistindo pelo Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço fraterno. Vamos aos nossos recadinhos. Para nós que estamos aqui presentes, em primeiro lugar, vamos desligar nossos celulares, porque, como sempre brinco, pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então vamos deixar desligados para não termos problema, tá bom? Lembramos da nossa campanha de cesta básica, né? Nosso Paz e Amor precisa de ajuda. Quem puder trazer uma cesta básica inteira, ótimo. Quem puder metade, excelente. Um item, cada um dentro da sua possibilidade. No que puder nos ajudar, será muito bem-vindo. Ah, fica difícil trazer o alimento para cá. Se quiser e se puder ajudar financeiramente, entre em contato aqui com a livraria, pode fazer uma doação pessoalmente, ou entrar em contato, pegar o número da nossa conta, do Pix, fazer um Pix para cá e auxiliar. A nossa Casa de Paz e Amor atende mais de 400 famílias, entre aqui o trabalho do Tatuapé, nossa casa em Guaianazes, Caspage, e nossa casa em Ferraz de Vasconcelos, a Crepade. Então, e não temos ajuda governamental nenhuma. Somos nós, trabalhadores da casa e frequentadores, que fazemos acontecer todos os meses a doação para todas essas famílias. Tá ok? Lembramos também que temos lá na nossa livraria salgadinhos para serem vendidos, para levar para casa, quem quiser depois para fazer um lanche, nós agradecemos porque nos ajuda. Todos os finais de semana nós temos a nossa equipe de eventos que está fazendo refeições. E para esse final de semana nós temos o caldo verde, né? Então quem quiser só passar lá na livraria e pode fazer a sua encomenda para amanhã. Ou retirar presencialmente através do drive-thru, ou o delivery pedindo para entregar em casa. Tá? Com certeza estará uma delícia, porque o pessoal é muito caprichoso, sempre faz com muito carinho, muito cuidado. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nossa querida amiga Eliane Fernandes, trabalhadora aqui no nosso grupo da sexta-feira, trabalhadora da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado, né? E nós vamos para a nossa leitura da mensagem e do nosso evangelho. Depois, no final, as vibrações, o passe e a prece final será feito pela nossa querida Edina, tá bom? Então vamos lá, nossa mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Baccelli, irmão José. Saúde. A saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamentos, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai.
Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 38. E assim, convido a todos a fecharem os olhos, para que possamos nos ligar com essa espiritualidade aqui presente. E rogar ao Mestre Jesus, que tenhamos ouvidos de ouvir, para os ensinamentos que a Eliane vai nos passar hoje. Querido Mestre Jesus, ilumine a todos nós, nos fortaleça na nossa caminhada, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos os presentes e boa noite aos que nos acompanham através do Facebook. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que Jesus nos acolha, nos envolva e que possamos ter uma noite de aprendizado e de reflexões. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa casa, que nos acolhe com muito amor e muito carinho. Agradecer a Raquel pelo convite. E hoje, o tema que eu escolhi para estar falando com vocês é sobre ingratidão. Significado de ingratidão: condição ou estado de ingrato, ausência de gratidão ou de reconhecimento pelo auxílio que alguém nos proporcionou. A ingratidão, que é um sentimento de desprezo por algo ou por alguém, apresenta-se como grave imperfeição do espírito. O ingrato é um enfermo. A si, todos os direitos ele se atribui, negando aquele que lhe ofereceu ajuda, que lhe ofereceu auxílio, qualquer tipo de retribuição ou de reconhecimento. A ingratidão é um defeito moral que nos causa constrangimento e sofrimento. É importante pontuar que nem sempre aquele que age com ingratidão tem conhecimento a respeito dos seus atos, a respeito das suas atitudes. Muitas vezes ele não reconhece a sua ação. Por quê? Porque o ato de ingratidão está relacionado com o seu grau de evolução moral. Então, dependendo do nosso grau de evolução, seja ele espiritual, seja ele emocional, dependendo desse grau, nós podemos agir com ingratidão. O ingrato é o espírito ainda muito primário. Suas dores, seus desejos, suas necessidades, seus anseios se prendem excessivamente à matéria e a si mesmo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos ensina que a ingratidão é filha do egoísmo. Questão 937 do Livro dos Espíritos. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e só amigos infiéis que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós e foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando aqui esteve no meio de nós, foi desprezado, foi injuriado, foi tratado como patife, como impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é prova para a nossa persistência, para que a gente sempre persista na prática do bem, do amor, da caridade, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de preconceito,
fazendo sempre o melhor, oferecendo sempre aquilo que temos de melhor. Isso vos será levado em conta, e o que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. No fenômeno de cura física dos 10 leprosos, ficou evidente a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do Mestre Jesus, diante daquele que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Apenas um retornou para agradecer o Mestre Jesus. 9 se haviam ido apressados, recuperados da doença física, sem se libertar da doença interna, da doença emocional, que desapareceria somente a partir do sentimento de gratidão, de mudança de pensamentos e de comportamentos. Essa história do Evangelho nos indica que a ingratidão é algo muito comum, presente no comportamento humano. Episódios assim também se encontram na vida de Jesus, tais como a traição de Judas e a negação de Pedro, discípulos amados e queridos. Na tragédia do Calvário, local onde Jesus foi crucificado, não se encontravam presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos. Nós temos o conhecimento do Evangelho. Nós temos o conhecimento dos ensinamentos deixados por Jesus. Então, como cristãos, devemos procurar meios para diminuir o sentimento de decepção com aqueles que agiram com ingratidão e sempre prosseguir na prática do bem, do amor e da caridade. Os beneficiados que nos abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra nós, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das nossas atitudes e buscarão passar adiante o que receberam. O nosso auxílio ficará gravado no psiquismo daquele que foi auxiliado. Independente de retribuição, independente de reconhecimento, é importante que a gente tenha consciência que todos nós oferecemos aquilo que possuímos. Muitas vezes a pessoa não tem essa condição de ser grata, de agradecer, como foi falado anteriormente, né? Que está relacionado ao seu grau de adiantamento moral, à sua capacidade emocional. Mas mesmo assim, independente de sermos reconhecidos ou não, nós temos que prosseguir no bem, nós temos que ser persistentes, porque esse conhecimento, enquanto cristãos, enquanto espíritas, nós já temos esse conhecimento. Então, deixar de lado, né, a dor que nos foi causada e seguir em frente. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões com vocês. Quando alguém está precisando de um auxílio, porque está doente, com dificuldades financeiras, emocionais, a pessoa ela vivencia um momento de fragilidade e de carência. Para nós, seres humanos, precisar do outro, muitas vezes é difícil admitir que nós precisamos do outro. Por quê? Porque ainda temos orgulho, porque ainda temos o egoísmo dentro de nós. Embora a pessoa que ofereça assistência, ajuda, ela faça sem qualquer intenção de ser retribuída. Mas muitas vezes nós somos ainda orgulhosos, né? E muitas vezes a gente ainda tem dificuldades de receber e de aceitar o auxílio oferecido. É comum o beneficiado sentir raiva em relação àquele que prestou o auxílio, pois se considera humilhado devido à sua natureza orgulhosa. Sente ainda um misto de tristeza e de rancor por não possuir a mesma qualidade moral daquele que ofertou o auxílio.
Quando nós temos uma relação afetiva muito próxima com um amigo, com um parente, com uma pessoa que é muito querida para nós, e essa pessoa em algum momento age de forma ingrata, é muito difícil para nós, né? Porque quando nós oferecemos o auxílio, ele foi permeado de afeto, de preocupação com o outro, do desejo profundo que a pessoa possa superar as dificuldades. Então, quando tem uma relação de afeto grande entre aquele que ofereceu o auxílio e aquele que recebeu, é difícil quando nós somos pagos pela ingratidão. Quando a pessoa que recebeu o auxílio em forma de dinheiro, apoio, solidariedade, incentivo, se vê numa situação de segurança, de retomada da sua autonomia, até de euforia, porque alcançou posições antes impensáveis, muitas vezes com o próprio esforço, sim, mas também com o auxílio do outro, ela não deseja mais se lembrar daquele momento de fragilidade e de carência. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue agradecer para não se lembrar daquele momento que ela vivenciou, de sofrimento, de carência, de fragilidade e de dor. Ela nega o benfeitor e o elimina de forma simbólica, porque é humilhante para o seu status atual fazer referência ao estado anterior de carência. Esses exemplos que eu passei para vocês, né, citados, o que está por trás, né, de todas essas ações? O que atrapalha o sentimento de gratidão, em todos os casos, é o orgulho por não admitirmos que já nos encontramos em situação de carência, de dificuldade, de fragilidade, e o egoísmo de não querer interromper o gosto da conquista, o gosto da vitória, com a preocupação e o cuidado pelo outro. Quando fazemos algo de bem para alguém, é importante sempre nos perguntar: que motivações podem levar a pessoa a fazer um bem a quem esteja em estado de carência e de dificuldade de precisão? São motivações sempre nobres e elevadas? Até que ponto nossas motivações estão contaminadas de orgulho, do egoísmo, de superioridade? E pode essa atitude do benfeitor provocar ou reforçar a ingratidão? Sim, pois quando nossas motivações estão permeadas de orgulho e de egoísmo, faz com que o outro se sinta diminuído porque nos colocamos num patamar superior ao beneficiado. Por que nos sentimos magoados com a ingratidão? Porque ainda aguardamos um retorno, ainda aguardamos uma resposta ao bem que fizemos. Que bem real está sendo realizado? O ideal de um ato moral, como aponta o Evangelho de Jesus, é o desinteresse que deve ser financeiro, pessoal e emocional. Jesus nos ensinou a amar sem esperar nada em troca, assim como Deus nos ama. É necessário também amar aqueles que agiram com ingratidão e compreender, essa frase é fundamental, e compreender que a pessoa se encontra num estágio de evolução moral em que ainda o egoísmo se sobrepõe ao sentimento de gratidão. O mestre nunca repreendia as pessoas de forma julgadora, mesmo tendo a moral espiritual para tal, que possamos sempre buscá-lo como guia, como modelo para as nossas decisões e para as nossas ações. Se um dia fizemos um bem a alguém e fomos pagos com a ingratidão, oremos pela pessoa, agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de termos sido um instrumento que proporcionou a melhora, que proporcionou o auxílio à pessoa que se encontrava em necessidade.
lembrar-se que a pessoa está equivocada e que ela despertará um dia. Caso não aproveite, é apenas uma questão do seu livre arbítrio. Nossa parte foi realizada. Façamos sempre o nosso melhor e não percamos tempo com o orgulho, com o egoísmo, pois quando nos deixamos envolver pelo sentimento de ingratidão, nós atraímos a ação de espíritos sofredores e nos distanciamos da luminosidade dos espíritos protetores. Nos dias atuais, a ingratidão tem ocorrido com muita facilidade, tornando-se algo normal nas relações sociais, em detrimento aos ensinamentos de Jesus. No entanto, quando o nosso próximo encontra-se em dificuldades, devemos nos colocar no lugar dele e nos perguntar: se nós estivéssemos nessa situação, o que gostaríamos que o outro fizesse? Que tipo de auxílio nós gostaríamos de receber? E sempre prosseguir no auxílio, sem guardar qualquer tipo de reconhecimento e retribuição. Como eu havia falado, como cristãos, como espíritas, nós precisamos compreender as nossas fraquezas, as fraquezas dos outros, considerar que os nossos papéis de benfeitores, de beneficiados se alternam no decorrer da vida. Tem momentos que vamos estar vivendo em alegria, em tristeza, vamos ter desafios, vamos ter fragilidades, vamos ter momentos bons, mas sempre temos a oportunidade de auxiliar e de ser auxiliados. E para finalizar, uma frase de Emmanuel que fecha tudo isso que eu trouxe para vocês. Para a ingratidão, a resposta é a prática da caridade em forma de esquecimento. Que possamos sempre ter o Mestre Jesus como nosso guia, como nosso modelo para as nossas ações, que possamos sempre ofertar o que temos de melhor dentro de cada um de nós, independente do que o outro possa oferecer, independente do outro agradecer ou não, sempre lembrando que cada um se encontra num estágio de evolução, seja ela espiritual, seja ela moral e seja ela afetiva. Obrigada a todos pelo acolhimento e pela escuta. Boa noite. Vamos agradecendo a Eliane pela mensagem da noite, que Jesus a abençoe e que ela possa retornar logo aqui conosco. Vamos passar agora para as nossas vibrações, fechando os nossos olhos para uma melhor concentração, respirando profundamente para podermos nesse instante oferecer o melhor que nós temos aos mentores da casa, à espiritualidade amiga, e oferecer a Jesus nesse instante, para que lá do alto, bem do alto, Ele possa com suas mãos estendida, derramar fluidos balsâmicos, luzes multicoloridas para o nosso planeta Terra. Jesus sabe o endereço de cada um necessitado, sabe o nome de cada um. Portanto, Ele está levando a todos os nossos irmãos sofredores do caminho, a todos os que padecem de fome, de frio, os que choram e se entristecem, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram doentes nos hospitais, nas ruas, nos abrigos, nos asilos e nas penitenciárias. Jesus percorre todos esses ambientes e vai deixando esses fluidos curadores, levantando os caídos e assim esperançando a todos os corações.
com essas luzes sobre todos os países, sobre todos os povos, nós vamos agradecendo por essa doação, por esses fluidos e por todos os nossos irmãos que recebem agora o nosso amor e o nosso amparo. Assim nós vamos passando para no momento dos nossos passes, os médios que se prepararam para este momento vão direcionar as suas mãos, seus pensamentos, oferecer o melhor que eles têm para doar a cada um dos que aqui se encontram. Eles podem não estar agora à vossa frente, mas esses amigos espirituais estão e recolhem esses fluidos para vos transmitir a luz e a paz. Assim nós vamos mentalizando o nosso coronário, mentalizando que essa luz imensa está adentrando o alto da nossa cabeça. Este centro coronário tão receptivo a essas energias curativas, benfazejas, harmoniosas. E como ele é distributivo, nós vamos também sentindo um alívio no nosso frontal, acalmando nossos pensamentos. Essas energias direcionadas para o nosso laríngeo, trabalhando a nossa fala, para que ela seja harmoniosa, envolvendo o nosso cardíaco, o centro das nossas emoções, acalmando, retirando as impurezas de rancor, de mágoas, de tristeza, deixando-nos tranquilos, equilibrados. E assim essas luzes de amor vão percorrendo todos os outros centros de forças, que é o nosso gástrico, o esplênico, genésico e básico. E vai subindo pela nossa coluna como uma espiral de luz, fortalecendo cada vértebra, envolvendo o nosso bulbo, que é atrás do nosso pescoço, relaxando os nossos ombros, relaxando a nossa cabeça, e fecha novamente no coronário, formando uma luz intensa de proteção e de amparo que vamos ter durante toda essa semana. E assim, agradecidos a Jesus por essas energias amorosas, por estarmos agora tranquilos, equilibrados, fortalecidos na fé e na esperança do porvir maior, nós vamos mentalizando as nossas águas. Se nós trouxemos aqui os vasilhames que se encontram em nossa casa, os bebedouros, para que nesse instante os nossos pretos velhos, índios e caboclos vão recolhendo da natureza as folhas, os frutos, as ervas medicinais, visualizando os grandes volumes de água do nosso planeta, as cascatas, os rios, os lagos, para que possamos entregar agora, junto com esses benfeitores, esses elementos para serem macerados, tratados, higienizados nesse grande laboratório da espiritualidade, para ser colocado em cada vasilhame. E assim nós podemos sorver desses fluidos balsâmicos que se encontram nas nossas águas, que vai nos auxiliar a nos curarmos das nossas dores físicas, psíquicas e espirituais. E assim agradecendo a toda essa equipe de espíritos benditos que nos assiste, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia, por esta noite de aprendizagem, por essa noite de luz, por todas essas bênçãos que estamos recebendo ainda, e por todos esses fluidos amorosos que vai nos deixando mais tranquilo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais uma noite
de Evangelho aqui nesta casa bendita. E que o Senhor nos auxilie e nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos pedir para que cada fileira devagarzinho vá saindo, esperando. O Ernesto estará coordenando quais fileiras deverão se levantar e sair para seguirmos o nosso protocolo. E que tenham todos um bom final de semana com vibrações muito quentinhas.